o seminário. Gostaria de agradecer ao professor Roberto pela gentileza de estar aqui com a gente. Muito obrigado. O professor Roberto é pesquisador do SEDES, professor emérito da Universidade de Buenos Aires. Não emérito, não. Não? Honorário, se chama. Honorário, exato. Não é emérito. Uma falha da Universidade de Buenos Aires. E, bom, enfim, vou passar a palavra. É um título de velho. Honorário é um título como doutor. Muito bem. É diferente. Professor honorário não é emérito. Professor honorário da Universidade de Buenos Aires. Vou passar a palavra rapidamente aqui para o professor e depois a gente abre para questões, para a gente depois ter a palestra do professor Gerdinski. Obrigado, Roberto. Obrigado a vocês pelo convite. Estou feliz de estar aqui no Brasil. Passei já uma semana e meia em Rio, dando um curso na semana passada na Federal. E volto sábado para Buenos Aires. Temos uma reunião do projeto Spider com o professor Dinsky e Ana Célia Castro e outros professores amanhã. Agora, eu mandei 2 papers. Um foi por erro, mas se vocês querem ler, podem, que é o Comparative Analysis Financial Crisis, que é um paper que mandei por erro, porque já tinha mandado um antes que eu ia apresentar e eu tinha esquecido isso. E então mandei outro. Esse último que mandei é uma comparação, acaba de publicar na Comparative Economic Studies, é uma comparação entre crises dos mercados emergentes, as crises financeiras, externas, cambiais dos mercados emergentes e a crise da zona do euro. Então, acabam de publicar na Europa e estou mais ou menos participando no debate sobre a situação da crise do euro, um pouco pela minha experiência, 30 anos de trabalho com o tema das crises financeiras nos países em desenvolvimento. Este paper que vou apresentar hoje, que na verdade o que vou apresentar é uma apresentação que eu fiz especialmente para esta reunião, que está baseada naquele paper que se chama External Fragility or Deindustrialization. What's the main problem that Latin America will confront in the next decade, something like that. I don't remember exactly the name in English. Entonces, como se fala em inglês, não? Mas se chama assim. E tem uns dados, é uma coisa que está baseada em dados. E esses são dados, já o paper foi publicado um tempo atrás, então eu que fiz uma atualização dos dados. Então vamos fazer isso, mais ou menos as conclusões se mantêm. Mas agora eu não sei qual vai ser o principal problema da região nos próximos 10 anos, porque tem a continuidade da crise europeia, tem uma situação ainda incerta na economia americana, tem a transição que vai fazer o mundo com o câmbio da política monetária americana, que já deu algumas instabilidades, e tem a desaceleração do China, que para a gente é mais importante, para a gente, quer dizer, para a sul da América Latina, porque esta história que passamos nesta década passada, é uma história de termos de troca extraordinariamente favoráveis, que vem do consumo de commodities por parte da China, da Índia e de outros países do leste da Ásia. Então, isto está por enquanto nada dramático está acontecendo e também os dados da região não são para nada dramáticos, como vou mostrar, mas pode ser que o que eu veia como uma coisa mais permanente, que era o atraso cambial, para alguns países, Brasil, Argentina, pelo menos, seja uma história do passado. Vamos ver, não? O Brasil está desvalorizando, a Argentina vai a caminho de uma crise cambial, e está desvalorizando rapidamente, mas tem controle de câmbio, então tem mercado paralelo, isso vai desvalorizar, vai para uma crise cambial porque tem um câmbio alto precisamente onde não precisa, que é no câmbio paralelo, enquanto o câmbio comercial está muito apreciado. Então, estamos no pior dos mundos, não, nesse sentido. Mas quero dizer, o Brasil está desvalorizando, chamou minha atenção que fez uma intervenção vendedora
para impedir que subisse mais, não? 3 bi, acho uma intervenção importante, não? Foi ontem, não? Eu li aí. Hein? Comentário? Alguém falou? Não. Sim. 4 bi, perdão, obrigado, hein? Desculpa. Então, primeira questão. Tem uma mudança notável entre os primeiros 30 anos de globalização financeira e o que acontece a partir dos primeiros anos 2000. A primeira coisa notável é que depois de 2002, que foi a última crise dos mercados emergentes da época de globalização, os 30 primeiros anos de globalização, que foi a crise argentina e uruguaia, não aconteceram mais crises externas financeiras. A crises, vamos dizer, crises, não tenho uma boa definição de crise, nem vou tentar aqui, porque vale mais tempo, mas a típica crise do balanço, a típica crise da globalização financeira, aqueles eventos de crises nacionais, que na verdade o Brasil não teve nunca, completo. É uma crise de balanço de pagamento simultânea, uma crise financeira do sistema financeiro doméstico simultânea a uma crise cambial, não? Crise cambial porque tem câmbio fixo, prefixado ou fixo desde tempo atrás, ou prefixado. Em todos os casos, esse era o contexto cambial, o contexto do regime cambial. Em todos os casos tem crises financeiras que geralmente antecipam a crises de balanço de pagamentos. E depois tem crises de balanço de pagamento, quer dizer, crises que é uma impossibilidade da economia de ter a liquidez necessária para servir em tempo e forma a dívida privada ou pública externa, que em geral era denominada em moeda internacional. Essa combinação é a típica crise do balanço, da crise de um país inserido, que está inserto na globalização financeira com déficit, recebendo fluxo de capital, juntando dívida externa, e essa é a crise da Argentina, Chile, Uruguai, México, Peru, Venezuela, nos anos 80, nos começos dos 80. O Brasil não teve esse tipo de crise, o Brasil teve uma crise de dívida pública externa, de balanço de pagamento, mas não teve crise financeira naquele momento, nem crise cambial, não? Depois, outras crises do mesmo tipo, com esses componentes, foi a seguinte, foi, bom, depois teve esse longo período da longa crise, porque, na verdade, essa crise durou 8 anos, não? Até o Plano Brady não foi resolvida, é como, um pouco como a crise europeia agora, né? É uma crise que está se desenvolvendo, não está resolvida, a crise continua, estão tentando solucionar, mas não tem uma saída da situação, pode empeorar. O mesmo aconteceu na América Latina entre 82 e 90. Tem o Plano Brady, praticamente continua a renegociação das dívidas, não tem novo financiamento voluntário, etc. Próxima crise na história foi no Brasil, México em 95, Argentina, o efeito tequila, também foi uma crise com tutti i fiocchi, só que naquele caso o regime de conversibilidade sobreviveu à crise financeira e de dívida externa e cambial também, porque teve corrida contra o câmbio, mas não desvalorizou a Argentina. A seguinte foram as crises asiáticas, não? A primeira foi a de Tailândia, a Coreia, a Indonésia, Filipinas, seguida da crise cambial brasileira, em 98, a crise russa antes, teve um grande efeito. Essa crise asiática, seguida da crise russa, todas as crises vêm em grupo, sempre tem uma componente de contágio. A crise latino-americana no começo dos 80, a crise asiática, a crise argentina e mexicana, 1995, e as crises asiáticas da Rússia, Argentina, Uruguai, a crise cambial brasileira, Turquia, esse um conjunto de crises que ao final dos anos 90, que tem uma causação mútua também, mas iniciada pelas crises asiáticas, né? Tudo seguem o mesmo padrão, tipo de câmbio fixo,
com endividamento externo importante, então tudo isso. Essa crise asiática é muito importante na história, particularmente na história da América do Sul, foi o choque externo negativo mais importante que sofreu a região desde aquela de 82, não? Que foi a mesma combinação, aumento da taxa de juros que confronta a região com queda dos termos de troca. E pelas mesmas razões, porque mas neste caso, a origem da crise de 82, depois a crise de 2008, sempre foi a economia americana, não? A crise do ano 81, 82 foi tem que ver com o gatilho, tem que ver com o forte aumento da taxa de juros gerado pela política americana monetária em 79 e a outra tem que ver com a crise financeira da subprime em 2007 e 2008. Esta crise que impactou a região não teve origem nos Estados Unidos, nem impactou os Estados Unidos sensivelmente, não teve um efeito muito importante no mundo desenvolvido, mas foi muito importante na região, particularmente na América do Sul, a crise asiática financeira, a causa do forte aumento das primas de risco do país, da taxa de juros que confronta o país e uma importante queda dos termos de troca. Em termos de, não vou mostrar números disso, mas em termos de magnitude, os dois choques sobre a América do Sul, mais importantes choques externos foram aquele da crise asiática, chamamos em geral esse período da crise asiática, e depois a crise global com centro nos Estados Unidos de 2008, que começa em 2008. Quero dizer, mas o interessante é que desde os 2000 para aqui não teve mais crises, não teve mais dessas crises. Segundo, coisa notável, que não vou mostrar dados porque está no paper, está nos dados, se quiser ver. O mercado financeiro, nos primeiros 30 anos de globalização financeira, a inserção financeira dos países era uma inserção segmentada. Os países se integravam na globalização como devedores, com contas correntes deficitárias, tomando crédito internacional, que era o modelo, era a ideia da época, não? Poupança externa para ter investimento mais alto do que se não tivesse a poupança externa. Pode ter investimento mais alto sem sacrificar consumo. Bresser insiste muito que isso, Bresser pede sempre, não, isso é errado, na verdade, o fluxo de capital financeiro, incremento em geral, incremento de consumo, e é verdade. Então, mas, quer dizer, essa, ainda uma inserção muito profunda, como a que teve Chile, tendo passado a crise, Chile em 82, era um grande devedor, depois organizou melhor a economia. Chile, dentro da América Latina, é o país que melhor comportado durante a globalização financeira, no sentido que teve só uma crise. A Argentina cometeu o mesmo erro 3 vezes, o Chile só um, não? Então, que foi dos finais dos 70 até 82, mas depois aprendeu, não repetiu. Outros países repetimos, fizemos coisas parecidas nos 90, que se fizeram nos 70 e nos 80, com malos resultados, mas se voltaram a fazer. Ainda essas economias que têm melhor avaliação do risco por parte do mercado internacional sempre tiveram uma prima de risco significativamente mais alta que os papéis dos países desenvolvidos. Então, por exemplo, o rendimento médio, se diz assim, average yield, a taxa de juros média paga pelos papéis dos países de mercados emergentes, que esse nome que dos 90, países subdesenvolvidos que se insertaram na globalização, a taxa de juros que eles estavam confrontando sempre foi mais alta, por exemplo, que a taxa de juros dos non-investment grade bons corporativos americanos. Sempre foi um papel pior para o médio, pior. E os investidores internacionais sempre foi uma atividade especializada, não?
consideravam o conjunto de ativos dos mercados emergentes como uma classe de ativos, que tratavam como papéis semelhantes. Por isso, por exemplo, que quando tem a crise devaluacionista em Tailândia, em julho de 97, imediatamente as primas de risco da região latino-americana subem, os preços dos bons caem. Quer dizer, a reação dos mercados internacionais naquela época era, se tiver um problema num país, eles vendiam não só aquele país, o papel daquele, mas papéis de países da mesma classe de ativos, que se tratava a classe, o qual, como em todo, em finanças, termina sendo a self-fulfilling prophecy, porque se eles consideram isso dessa maneira e liquidam, quando você olha para ver o que acontece, tem correlação entre as primas de risco da Argentina, Brasil, com Tailândia, Coreia, etc. Então, é o comportamento dos investidores. Bom, isso se dissipou. Desde 2003 começam a cair as primas de risco, passam a linha da mínima prima de risco dos anos prévios aos 2000, que eram os primeiros 30 anos, tem um mínimo meados dos anos 90, que é a melhor situação depois da crise mexicana, 96, 97, tem um mínimo, precisamente antes, foi entre a crise mexicana e a crise asiática, que é no mediados de 97, aí tem a melhor situação de risco das economias de mercado emergente, e aí esse mínimo foi ultrapassado, caiu por baixo desse mínimo já no ano 2005. Já no 2005, os preços dos bons já estavam mais altos que em qualquer momento prévio, e em começos de 2007, pouco antes da crise da subprime, estava no mínimo histórico nunca mais alcançado, que era muito inferior ao mínimo histórico prévio aos anos 2000, quer dizer, com uma prima de risco, e muito inferior aos non-investment grade, aqueles bons comparáveis em termos da carteira dos investidores. Quer dizer, tomaram uma posição melhor. E também o tratamento dos países começa a ser mais... deixa de tratar os ativos de mercado emergente como classe. Vou explicar depois. Essa é a segunda característica. A segmentação se dissipa, caem as primas de risco, não tem mais crises financeiras. E o terceiro elemento é a aceleração do crescimento. Os países, no período da globalização financeira, vamos dizer, desde os 70 para aqui, até finais dos 90, a taxa de crescimento dos países em desenvolvimento estava sempre correlacionada, tem correlação cíclica com a taxa de crescimento dos países desenvolvidos e uma taxa mais ou menos parecida de crescimento a dos países desenvolvidos, aproximadamente. Mas se considera produto per capita, muito mais parecida, não? Porque nos países a população cresce mais. Isso é assim até o final dos anos. Aí, nesse período bom, entre a crise mexicana e a crise, 2 anos, né? Entre a crise mexicana e a crise asiática, teve um maior crescimento dos países subdesenvolvidos. Mas aí, como o choque da crise asiática afetou principalmente, se não unicamente, os países subdesenvolvidos, no final da década dos 90 já estávamos igual, com mais um crescimento semelhante desenvolvido e subdesenvolvido. Isso muda a partir de 2002, 2003, 2002, muda. Aí, os países subdesenvolvidos mantêm a correlação cíclica, quer dizer, quando em 2009 temos uma recessão, não, tem desaceleração pelo menos, não recessão, mas desaceleração, quer dizer, a correlação cíclica se mantém, mas se abre muito a taxa de crescimento dos subdesenvolvidos com respeito aos subdesenvolvidos com respeito aos desenvolvidos.
se faz uma diferença muito alta. Os países desenvolvidos continuam crescendo mais ou menos a taxa que vinha, mas tem uma grande aceleração do crescimento dos países em desenvolvimento, principalmente a China, mas não unicamente. Então, tem essa característica, a aceleração do crescimento, com respeito ao seu próprio passado e com respeito aos países desenvolvidos. Essa é uma terça característica. E podemos agregar também que no ano calendário da crise, que foi 2009, as economias avançadas que caíram 3,2% em promédio, não? Mientras os países subdesenvolvidos cresceram 2,5%. Tem 5 pontos de diferença durante a crise. E naquele paper, na verdade, onde está melhor isto, muito bem escrito e com dados e tudo, é um paper que está publicado por IPEA, que se chama, na revista Tempo do Mundo, que às vezes você poderia ler em português também, que eu disse, isso não sou em inglês, então é nessa revista que se chama Tempo do Mundo, que se chama Lições de Política Macroeconômica para o Crescimento sob a luz da experiência da última década. A última década, eu me refiro no título do paper aos anos 2000. E aí está, toda esta argumentação está cuidadamente. Isso é bom que se publica numa revista como Tempo do Mundo, que não tem a restrição de espaço que tem os papers. Então, é um artigo amplo e então estão os dados disso. Se você quer ver este argumento com detalhe, está aí. Toda esta parte está apresentada aí, na verdade. E então, por que aconteceu isso? Por que essas três coisas, por que aconteceram? Então, eu considero, basicamente, primeiro, o primeiro tema que eu vou considerar é o seguinte: por que não tem mais crises? Uma pergunta meio estranha, não? Por que não tem mais? Por que não tem mais crises? Porque é difícil explicar uma coisa que não aconteceu, não? Mas como é uma coisa que não aconteceu muito notável, porque a crise era uma característica permanente, presente aí na globalização financeira, das primeiras 3 décadas da globalização financeira, até o ponto que quando, por exemplo, Michel Camdessou, que era Managing Director do Fundo Monetário Internacional, comenta a crise mexicana, diz o seguinte: é a primeira crise do século XXI. Ele o que queria dizer com isso? Primeiro, queria dizer que era a primeira, porque eles tinham esquecido a crise da dívida. Essa é a coisa latino-americana. Mas México era o exemplo do consenso de Washington. México fez tudo bem nos olhos do consenso de Washington. E tinha uma crise inesperada, como um relâmpago num dia soleado. Foi completamente inesperado para o mercado financeiro e para os organismos internacionais, particularmente para o Fundo Monetário, não? Então, é a primeira crise do século XXI, com a ideia que vai continuar tendo crises. Quer dizer, é a crise do futuro, é a crise de um país completamente. Então, que não tenha mais dessas crises, quando todo mundo esperava que esta é uma característica inerente do sistema financeiro internacional que se montou com a globalização, sem que se tenha resolvido nenhum dos problemas que tem esse sistema, que não tem nenhuma regulação, não tem sistema para tratar as quebras dos países, não tem nada, é um sistema completamente desregulado, um sistema internacional, não? Formado pelos bancos internacionais dos países e os bancos dos países em desenvolvimento. Bom, não tem mais crises e desaparece a segmentação. Essa é a primeira. Por quê? Eu atribuo isso a 2 coisas. Primeiro, é o câmbio dos regimes cambiais. E isso foi resultado da crise asiática. A partir da crise asiática, os países asiáticos, eles mesmos, e muitos outros, por exemplo, a América Latina, como eu vou mostrar depois, flexibilizaram os regimes cambiais e passaram a ter um regime que, em geral, chamamos de managed floating, ou flotação administrada, que tem a vantagem da flotação, que você pode tirar reservas do ataque especulativo, porque o Banco Central pode se retirar do mercado e deixar que o preço flote, o preço do câmbio flote, com as vantagens da intervenção discricional do Banco Central. O que faz Brasil, o que faz Argentina,
Bom, a Argentina já não faz isso, porque agora tem controle de câmbio, não? É outra história a Argentina. A Argentina pulou para trás uns 30 anos nesse sentido. Ou mais, não? 75, quase 40 anos. Então, da mão de Venezuela, eles pulam para trás. Então, os managed floating, como digo, tem as vantagens da flotação, porque o Banco Central e as vantagens da intervenção. Então, por exemplo, intervenção, como aconteceu nos começos dos 2000, intervenção compradora para evitar uma caída mais pronunciada do tipo de câmbio, como aconteceu depois que os câmbios chegaram aos mais altos níveis reais a começo dos 2000. Então, a partir de aí, muitos países intervinham comprando nos mercados cambiais, fazendo grandes acumulações de reservas. Os asiáticos fizeram, particularmente os coreanos, mais como medida preventiva, porque ter reservas no sentido de proteger-se frente a problemas de liquidez, porque eles ficaram muito queimados com os programas do fundo depois da crise, durante a crise de 98, é verdade. Então, tem uma explícita política de acumular reservas como uma forma de se prevenir da crise, tendo o seu próprio Banco Central, que é, quero dizer, seu próprio prestamista de última instância, que é as próprias reservas. Aí você tem liquidez internacional, não tem que ir profundo, como para pedir para a Reserva Federal, verdade? Tem sua própria... Outros países fizemos mais, não tanto por razões de prevenção, mas dá o resultado do mesmo, mas para evitar quedas mais importantes do câmbio real, argumentando que bom, só se interviene para evitar volatilidade, porque se respeita a tendência. Isso é uma das razões. O câmbio reduz muito, o câmbio administrado reduz muito o risco, e o câmbio administrado acompanhado de grande acumulador de reservas. O Brasil tem quase 375, 378 bi dólares de reservas, dá muita robustez à economia, não? Então é preventivo de crise. Segundo tema importante, que as economias de mercado emergente começaram a gerar superávit de conta corrente ou reduzir significativamente os déficits prévios, e com isso também acumular reservas internacionais. Olha, qual é a ideia da inserção da globalização? Era essa, poupança externa, né? Para aumentar a taxa de investimento. Poupança interna, como vocês sabem, é o déficit de conta corrente com signo mudado. Então, você está recebendo recursos do exterior na forma de empréstimos, que era essa a modalidade principal de fluxo de capital no período dos 70 para os 90. E, bom, essa era a forma normal de insertar-se na globalização financeira, e a forma promocionada, porque a razão era que você ia acelerar a taxa de crescimento, fazer mais catch-up. Aí, no ano 90, olha, aí tem os dados. No ano 97, que foi o ano anterior à crise asiática, por isso botei aí, só 4 países tinham superávit de conta, países de mercado emergente tinham superávit de conta corrente, não? Malásia, seguro, China e mais 2. Em câmbio, o número de países com superávit de conta corrente já era 14 em 2001, 18 em 2004 e 14 em 2006. Depois continuou. O patrão, os dois patrões que falei até agora, o regime cambial e esta característica de superávit de conta corrente, o câmbio de déficit para superávit, permaneceram depois da crise global, não? Permaneceram, passaram a crise global e permaneceram como característica. O quociente entre o montante agregado do superávit e o valor absoluto dos déficits, montante agregado dos déficits, era assim, 0,35 no ano 97. Quer dizer que no ano 97 o superávit era só
1/3 do valor absoluto dos déficits. Agora, olha como muda isso. Já em 2001, a relação é 1,40, ou seja, o montante de superávit é maior que os déficits. É 3,93 em 2004, 4,64 em 2006. Excluindo China, o quociente era praticamente 0,04 em 97, 1,3 em 2001, 2,73 em 2004 e 2,15 em 2006. Sem China, que é o maior, como vocês sabem, o principal superávit. Isto continuou depois. O que alguns chamam de desbalances globais, em realidade, que são isso quando é China e Estados Unidos, mas o superávit dos países em desenvolvimento continua. Entre 2010 e 2012, os países em desenvolvimento têm um superávit anual médio de 405 mil milhões de dólares em espanhol, não? Vocês leem em espanhol, não tem problema, não? Okay. É tarde para perguntar igual, porque já está em espanhol. Tudo bem. O que fica agora bom, antes disto, vamos para trás. Mas por que então o superávit de conta corrente, acumulação de reservas, tipo de câmbio flexível, faz que não tenhamos mais crises e que caia a prima de risco? As duas coisas vão juntas. Então, bom, é que um indicador, o balanço de conta corrente superavitário é claramente um indicador de robustez externa e assim é considerado pelos investidores internacionais e os analistas. Quando um país é lógico que os países que passaram de ter déficit a ter superávit a ter melhorado a percepção do risco de frente ao sistema internacional. Mas também o que aconteceu é que alguns países, particularmente na Europa e na América Latina, por exemplo, na América Central e México, que nunca tiveram superávit, México sempre tem déficit de conta corrente e a América Central também, a apreciação do risco desses países também melhorou. Não é só... Tem uma modificação do conjunto. Essa modificação do superávit, de passar de déficit a superávit, deu que, por exemplo, se invertir, muda de signo. Inverte, se diz assim. Sim. Change. A direção do fluxo de capital. Dentre os primeiros 30 anos de globalização financeira, o capital ia de países desenvolvidos a países subdesenvolvidos. Nos anos 2000, a partir de finais dos 90, o fluxo de capital vai de países desenvolvidos a países, ou países subdesenvolvidos a países desenvolvidos. Isso que chama Lucas, alguns chamam a paradoxa de Lucas. A Lucas, a única coisa que fez é observar isso, mas deixou o nome dele aí. Então, ninguém vai chamar a paradoxa de Frank, porque eu não tenho o prêmio Nobel, né? Mas é a paradoxa que não é paradoxa nenhuma. Mudou a relação, mudou o superávit de conta corrente, porque mudaram as políticas econômicas desses países, particularmente mudou a política cambial e mudou a política em relação ao setor externo da economia, particularmente, muito claramente, do lado dos países asiáticos, que eles fizeram do superávit de conta corrente e acumulação de reservas um objetivo direto. Por exemplo, quando a pressão dos mercados voltou a tender a apreciar os câmbios, no caso dos asiáticos, eles voltaram a se grudar com o PEC, não? A fixar com relação ao dólar, para evitar maior apreciação e suster o câmbio aí, não? Então, isso faz... Pois, o regime cambial é obviamente que o país tem menos risco de crise externa, de liquidez, se tem reserva, quando mais reserva tem menos risco de ficar ilíquido frente a uma obrigação de dívida, não é certo? Então, é óbvio que isso faz superar a conta corrente, a acumulação de reserva faz o país muito mais robusto. Mas não só isso também, reduz o risco, o câmbio flexível, reduz o risco como ontem, pelas coisas que, por exemplo, ontem fez Brasil. Se você tem uma desvalorização, o mercado desvaloriza,
o Banco Central pode decidir até quando desvaloriza. Então, evitar, por exemplo, uma desvalorização, não quer dizer que o Brasil tenha feito bem o que fez, quer dizer, então um exemplo de operação que você pode fazer. Então, tem tanta reserva que então intervém vendendo para o mercado aí e evita uma coisa que sempre acontecia nas desvalorizações em um período prévio, que é overshooting, que quando o mercado começa a desvalorizar, gera bolhas cambiais, porque aí o investidor vê que o câmbio está subindo, gera a expectativa de continuar subindo, então compra, então confirma a expectativa e gera o que se chama uma bolha cambial, como pode ser uma bolha no mercado acionário, né? Mas é uma bolha cambial. Aí, o overshooting sempre teve consequências negativas, porque você, bom, por óbvias razões, né? Agora, isso então, um mercado, tipo de câmbio managed floating, com reservas também dá intervenções estabilizadoras e, pelo tanto, reduz o risco. Reduz o risco. Então, essa combinação. Então, como alguns países continuaram, na Europa, por exemplo, aqueles Letônia, Estônia, Lituânia, que eram todos deficitários quando veio o choque, Turquia, quando veio România, quando veio o choque do 2008, Lehman Brothers, que foi o choque que se desperdigou por todo o sistema financeiro internacional, estavam deficitárias. Quer dizer, o fato que muitas dessas economias estão superavitárias faz que o risco de comportamento, herd behavior, o comportamento de maneira seja menor, e então os fluxos de capital são mais estáveis também nos casos das economias que continuaram com déficit. Quer dizer, se desarmou a classe de ativos, já não tem aquela classe de ativos emergentes, tem um grupo grande de países de mercado emergente muito robustos, então muito menos risco de herd behavior e, pelo tanto, também é mais robusta a situação dos países que continuaram sendo deficitários. Não? Eu tenho alguma coisa mais que eu vou comentar mais para frente. Então, por último, fica a explicar, eu atribuo muito a redução do risco, a desaparição das crises e a dissipação da segmentação financeira, que eu tinha escrito muito antes sobre o tema, a consequência disso, para a taxa de juros doméstica, para a distribuição da renda, isso mudou para bem, e que explicar a aceleração do crescimento. Então, eu vou fazer corta esta parte, a aceleração do crescimento tem que ver também com para começar, os primeiros testes que se fizeram eram o seguinte: se fizeram em relação ao debate se a apertura é boa ou não, a apertura financeira. Ajuda o crescimento ou não? Essa pergunta se começou a fazer. E a resposta é que mostraram, a primeira pesquisa interessante disso que se publicou, foi feita no fundo por Rajan, Subramanian, Prasad and Rajan, que mostraram que a conta corrente está associada positivamente com o crescimento. Quer dizer, os países que mais crescem são que têm conta corrente superavitária, não deficitária. Precisamente o contrário do que predice a teoria convencional da globalização. Não? Ele fez um estudo econométrico aí no fundo, e então fica. Também se fez estudo mostrando que países que mais crescem são que mais acumularam reservas. Vladimir Popov, um economista russo, fez essa coisa há vários anos já. E depois, esses mesmos e outros mostraram que, bom, que a aceleração, que conta corrente superavitária e a acumulação de reservas estão associados com o crescimento, porque os dois estão associados com tipo de câmbios reais mais altos, mais competitivos, mais desvalorizados. E então, a partir de aí, fica um monte de pesquisa mostrando que isto é sobre o passado. Isto é pesquisa com o que aconteceu. Não? É a pesquisa que... Então, aí fica, também se continua essa pesquisa. Roderick, particularmente, em 2008, publicou um trabalho que foi seminal nesse sentido, mostrando a relação entre taxas de crescimento de longo prazo e tipos de câmbios reais. E aqui no Brasil tem vários economistas que têm feito isso, Gala e todos
esqueço de citar outros amigos e colegas, me desculpam, mas o objetivo não é fazer um survey dos trabalhos sobre tipo de câmbio real, que tem muitos economistas. Então, sabemos que o crescimento no longo prazo está associado com o tipo de câmbio real alto, não? E o que fica, isso é uma coisa muito aceita, quero dizer, uma coisa empírica, muito explorada. O que fica, o que se discute é os mecanismos disso. Quais são os mecanismos por os quais isso. E não vou entrar nessa discussão, que seguramente vocês estão mais... Então, agora, com este marco geral, vou à situação da América Latina. Bom, falei que o choque da crise asiática foi muito importante na região e levou a câmbios muito importantes no mundo, mas também na região da política macroeconômica. Em particular, a política cambial. Aqui estão os tipos de câmbios reais. Como você vê, nos 90, a apreciação dos 90, na fase de forte ingresso de capitais, a ampliação da globalização financeira. Tem pessoas que acham que a globalização financeira começou nos 90. Não é errado, hein? A globalização financeira começou nos finais dos 60, 70. E teve sua primeira grande crise na crise da dívida latino-americana. Não deixe que alguém engane você dizendo que a globalização... O que aconteceu nos 90 é que a globalização financeira se espalhou pelo mundo, porque em 89 acabou a União Soviética e se convertiram em Rússia e outros países capitalistas. Os ex-socialistas também europeus, que não eram da União Soviética, também abriram suas economias a fluxo de capital. E desde o começo, primeira metade dos 90, a Ásia começou a abrir as economias. Países de alto crescimento de Ásia começaram a abrir a conta de capital. Por isso que se começou a falar nessa época de mercados emergentes. Emergentes aos olhos dos investidores norte-americanos, por isso se chamam emergentes. Esses ativos novos onde se podia investir. Mas esses 90 foi o período de boom da globalização deste tipo, não? Com países tomando dívida. No ano 98, vocês veem, precisamente se vê no ano 98, como o Brasil primeiro, e 2 anos depois a Argentina, mas todos. Brasil muda o regime cambial com a crise de 98, flota. Peru já tinha câmbio flotante desde o começo dos 90, mas adota em 2002 inflation targeting explícito. O México também estava flotando desde a crise de 95, mas também adota inflation targeting no começo dos anos 2000. Chile e Colômbia, que vinham com bandas cambiais, bandas que chamam crawling bands, que são bandas indexadas, não? E com dificuldades para defender o câmbio no chão da banda, porque tem a pressão de ingresso de capitais. Tem o Sunstop, que vem com a crise, o câmbio de direção do fluxo de capital, tem saída de capital, e aproveitam para desvalorizar e adoptar câmbio flexível, que adotam Colômbia e Argentina e Uruguai, recém depois da crise de 2000, os dois têm manas floating. Como vocês podem ver, o tipo de câmbio real mais alto das regiões se alcança em 2002, 2003. A Argentina dos mais voláteis, tem uma grande desvalorização em 2002, que é o máximo. Brasil tem o máximo, o Celeste Brasil, não, o Celeste Uruguai. O Brasil, que cor tem o Brasil? O Brasil é aquele que é um preto cinza, que merda de color, não? Isso, computadoras mudam as cores, não? Tem que reclamar a Microsoft, que isso não está funcionando bem para a palestra. Também tem o tipo de câmbio mais alto, estou vendo qual é. O que está abaixo é o azul. Esse é o Brasil, que tem um pico também do câmbio no ano 2002. Mas, como vocês veem, os máximos tipos de câmbio estão em 2002 e 2003.
E depois tem todos uma tendência rápida à apreciação do tipo de câmbio real, uma tendência pronunciada, quero dizer, rápida não, pronunciada à apreciação, particularmente quando mais desvalorizaram, a tendência é maior. É uma forma de mirar isto é o seguinte, como os 90 foram claramente anos de apreciação cambial, concordam? Todo mundo, não, por exemplo, o câmbio mais baixo, mais apreciado foi 97 para o Brasil, não? Uma coisa assim, antes da desvalorização, com o plano real, esse foi o câmbio mais apreciado. A Argentina teve o mais apreciado dos 90, aqui está, o mínimo dos 90, nesse verde aquoso, o marrom é o promédio 2002-2008 e o violeta é 2012. Isso que atualizei com respeito ao câmbio real do ano passado, do ano promédio do ano passado. E como vem, está depois daqueles altos tipos. Primeira coisa que é importante, pese a que teve essa apreciação, o câmbio médio 2002-2008 é bem alto. Promédio, promédio. Mas se o câmbio tem efeitos em 2 anos, como eu acho, efeitos reais sobre a indústria, sobre o emprego, leva... Então, um câmbio que estava muito alto em 2002, 2003, o efeito pode durar. Quer dizer, apesar de que aprecia, você mantém efeitos do tipo câmbio alto até a crise global seguro. E é importante, por exemplo, a conta corrente do Brasil ficou superavitária antes do aumento dos termos de troca, a causa da desvalorização. Entende? Então é importante, teve efeitos comerciais e sobre os efeitos esperáveis depois de uma década de apreciação. Então tem o câmbio de Argentina, como teve uma grande desvalorização. A Argentina ainda, no ano passado, este câmbio comercial, estava ainda, o ano passado, um pouco acima do mínimo dos 90. Olha, o Brasil está igual, ano passado está igual, o câmbio real, com os Estados Unidos, bilateral. Chile está igual no mínimo, Colômbia está ainda mais apreciado com o mínimo dos 90, que foi 97. Colômbia e Chile não apreciaram tanto como o resto, vamos dizer a verdade, então tem menos volatilidade. Peru está por aí e o Uruguai também, ou seja, o mito do eterno retorno. Agora estamos aí apreciados mais ou menos como contra Estados Unidos. Então, o que acontece? Se você faz o tipo de câmbio multilateral para cada um destes países, como uma parte importante do comércio se faz entre nós, não? Entre Argentina e Brasil, entre Brasil e Peru, Bolívia e Argentina. Então, o multilateral, que não é o bilateral com os Estados Unidos, é muito menos apreciado agora, porque nossos partners comerciais apreciaram menos, apreciaram junto com a gente. Então, a Argentina não está tão apreciado o câmbio multilateral porque o Brasil está muito apreciado. Então, comparado com o preço que aí, como tem aí, por exemplo, o nosso mercado automotriz é um mercado protegido. Então, para proteger, está isolado. Mas se você faz um multilateral, como fizemos, por exemplo, aqui, vai encontrar que não está tão apreciado. Ou seja, sofrimos todos uma doença comum e, pelo tanto, não nos contagiamos mutuamente. Este tipo de câmbio da América, vê que é diferente a região do sul do resto da América Latina. Este é o sul, olha que tem um patrão comum, porque temos os mesmos choques, os mesmos positivos e negativos. Temos os choques financeiros e comerciais negativos nos anos 90 e depois temos os choques financeiros e comerciais positivos nos anos 2000. Termos de troca e taxa de juros, né? E prima de risco país. O norte é diferente, mas também tem América Central e Norte. Por exemplo, América Central e Norte, quase toda a região, salvo Colômbia, por exemplo, teve superávit de conta corrente até 2008. Brasil, Argentina, Chile, Peru. Colômbia não, Colômbia teve déficit. Não? Mas, então, a região latino-americana tinha superávit. Não, tinha superávit América do Sul. México e América Central sempre tiveram déficit. Não? Sempre tiveram déficit. Ainda com um ingresso extraordinário que tem, extraordinário em comparação com o resto da região, pelo menos com
com Brasil, Argentina, não com Equador, que é o que manda as famílias de imigrantes para seus familiares nos países de origem, o que se chama transferências unilaterais dos migrantes, que é muito importante em México, muito importante na América Central, mas muito, quero dizer, 5 pontos do PIB, não estou falando de um pontinho do PIB, não? E nestes países pequenos é uma cifra muito importante, tem um rol macroeconômico. Então, quando foi a crise, eles tiveram um choque negativo importante a causa de que os trabalhadores desempregados mandam menos dinheiro para a família, não? Bom, aqui temos o custo laboral unitário contra Estados Unidos. O custo laboral unitário é o custo em dólar constante da economia, não é certo? Então, sube com salário e tipo de câmbio cai com produtividade, tá bom? Custo salário, então, produto, produto per capita valuado a produção per capita valuado ao tipo de câmbio corrente, salário valuado ao tipo de câmbio corrente. Neste está exagerada a tendência, não? Porque neste cálculo que fizemos, descontamos o aumento de produtividade, sempre com isso, no ano 2000. Você vê o gráfico, não? As cores agora se vê. Então, vá que a região, a Argentina está por acima aqui neste gráfico, a Argentina está mais ou menos igualzinho que o fim da conversibilidade, Uruguai está igual, Peru está um pouco mais alto, Chile, Brasil e Colômbia têm custos laborais em dólares constantes, unitários muito mais altos que no passado. O Brasil está mais alto que no pico anterior, que foi meados dos 90 com o Plano Real. Agora, está exagerado por quê? Que está no paper, porque nós tomamos a produtividade de 4 partners internacionais e descontamos, calculamos a produtividade em relação com isto, que era China, Alemanha, Estados Unidos e o Brasil, incluído dentro da canasta, porque isso fará para tudo. E isso equivale a supor, nós fizemos esse suposto, que os salários não tinham subido nesses países. Mas isso não é, na verdade, exagera. Então, aqui, eu tenho, isso mesmo para a América Central, mas esta é a medida que fizemos agora, supondo o seguinte, esta medida do custo laboral unitário supõe que o salário real nos países principais do comércio internacional subiu como a produtividade. Então, não melhora nem piora a produtividade e competência, porque essa distribuição da renda se mantém constante. Então, simplesmente não toma em conta a produtividade do resto, e então, eu tenho o seguinte, tem o que se espera, tem uma queda do custo salário unitário importante e uma recuperação a um nível mais ou menos, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, essas são medidas muito imprecisas, como vocês sabem, não? Para fazer mais precisa, tem que, por exemplo, quando você analisa a situação europeia da crise, um elemento de análise importante é o custo salário, custo salário em euro, comparado do Espanha, Grécia, Irlanda, Alemanha, que foi que subiu o custo salário em comparação com a Alemanha. Mas aí tem o salário de cada um dos países, pode fazer mais detalhado. Aqui estamos fazendo contra o dólar, e então é o único, Estados Unidos não é o único país com que a gente comercia, obviamente, com que nossos países comerciam, e estamos tomando o salário, a melhor informação que se obtém, e produto per capita como produtividade. Você pode fazer com a produtividade da indústria. Provavelmente vocês devem ter uma indústria aqui em Campinas de pessoal que faz estas coisas, não? Deve ter vários, não? Teses com cara que fazem custo-salário, tem. Alguém faz análise de custo-salário no Brasil? Custo-salário moeda internacional? Não fazem, deveriam fazer, Se não fazem, deveriam fazer. Então estamos, você viu que é uma melhor medida com o câmbio real. Na verdade, uma medida do câmbio real, mas uma medida direta de competitividade internacional. Então você vê, verde, Argentina, como cai, tremendo, não? Como cai. Mas agora está um pouco por acima, por baixo ainda, ano 2012. A Argentina é o único que tem o 2012, porque tinha os salários. 2012 ainda não tem os salários de toda a América Latina. Você vê como o México, que cai com a desvalorização, volta a subir, e mais recentemente desvaloriza isso. Então, estamos aí com um problema de
competitividade, apesar de que crescimos rapidíssimo. Não? Para ver o efeito, por que os países perderam a competitividade, qual foi o fator de perda de competitividade de cada um dos países, fizemos esta aqui, América do Sul, e agregamos México, um país grande. Não? No mesmo, no gráfico anterior aqui, vocês têm América do Sul e México. América Central é para quando contratam especialmente para estudar um país. Não tem muito incentivo a estudar Guatemala, não, coitado. Guatemala, os guatemaltecos aí. Este é o mesmo esquema, este é o mesmo gráfico, parecido ao do câmbio real, só que ao revés. Quer dizer, quando o custo salário unitário mais alto é nos 90. Então, aqui temos o máximo custo salário unitário dos 90, sim? O promédio 2002-2008, do custo laboral unitário, e o 2011 ou 2012, no caso que eu tinha o dado que é na Argentina. 2011 para olha o Brasil. Então, o Brasil tem uma forte queda do custo laboral unitário, menos da metade, 2002-2008 em comparação com 97, como vocês podem ver, e uma alça importante, aí quase mais de 50%. O mesmo Chile, mas ainda está por baixo do custo laboral unitário, com esta medida, né? Sem tomar em conta, achando que os chineses, os americanos, os alemães, subiram o salário real com a produtividade. Isso, não, por exemplo, estou seguro que não aconteceu na Alemanha. Porque sabemos, isso lo estudamos a causa de que. Mas nós, outros países, estamos supondo isso para comparar. Bem, é o mesmo que alguns países voltaram para trás. Por exemplo, a Colômbia está com custo laboral unitário ainda, com esta estimativa, inferior, custo superior a do máximo dos anos 90. A Colômbia está muito apreciada. Mas estão desvalorizando, não? Agora, quero dizer, nos últimos meses, o Colômbia está fazendo um esforço para desvalorizar. Acá está a descomposição esta é uma descomposição da mudança entre 2002 e 2011, ou 2012, no caso que eu tenho o dado de 2012. Que é o seguinte, quais são os fatores? O violeta é o mesmo que antes. É o aumento do custo laboral unitário entre 2012 é o ano do câmbio real mais alto, e, pelo tanto, do custo laboral unitário mais baixo. E, depois, agora estamos quase como nos 90. Então, vamos dizer, por quê? Então, temos três fatores. O salário real, o tipo de câmbio real e a produtividade. A produtividade, na forma que está medido aqui, sempre resta, porque estamos supondo... porque separamos salário real de um lado e produtividade do outro. Então, a produtividade sempre dá que baixa o custo laboral, tira para baixo o custo laboral unitário. Então, olha a Argentina primeiro. Vamos olhar a Argentina, porque depois vou falar do Brasil, mas a Argentina tem... A Argentina teve um aumento de produtividade importante, que tira 40% não, para baixo, porque cresceu muito rápido a Argentina. Agora, suma a apreciação cambial, o amarelo, estes três têm que dar o violeta, não dão direto, porque é uno mais vezes uno mais, não? E tem que, são taxas, não? Então, suma a taxa, porque você sabe, a aproximação linear é só válida até 15%, uma coisa assim, 1,14, 15. Depois já não dá. O multiplicador da mantissa dá muito importante, então já não vai. Mas você entende, não? Que é como, se não, temos que fazer em logaritmo, ficava meio ruim. Aqui fica mais clarito, só que tem que aceitar que esses três sumam isto violento. Então, Argentina, olha, Argentina, tipo de câmbio explica muito, hein? Sim? E o vermelho é o aumento do salário real. A Argentina teve um grande aumento do salário real, o maior. Claro, porque em 2002 tem um salário real muito baixo, porque foi depois da desvalorização, pegou um salário real muito baixo. Então, agora, o câmbio real é quase feito como
olha, quero dizer, ou 2011, aqui é 2010, tá bom? Quer dizer, o que explica mais, o que explica é aqui a apreciação do câmbio real, mas o aumento que é, nesse caso, a diferença argentina é por queda do tipo de câmbio nominal, não basicamente por inflação. Essa é toda a diferença. Essa diferença entre Argentina e Brasil aqui não está refletida, mas a apreciação do tipo de câmbio real por inflação é bem diferente. Por exemplo, Brasil desvaloriza agora e o principal comentário da televisão era a aceleração inflacionária, vai subir. Por exemplo, indústria sube em insumos, indústria de armar televisores, que eu acho que não é muita indústria, não é? Porque armar televisores fazemos nós também. E todo mundo compra televisor desarmado e arma, não? E isso se chama indústria de televisor. Mas, claro, isso vai subir o televisor. Quer dizer, a principal preocupação de ontem dos jornais era inflação, acelerar a inflação. Mas vocês partem de 6%. A gente tem atraso cambial, mas parte para corrigir o atraso cambial de 25% da inflação. Se parece mais à velha história dos 80. Então, de que agora então, faz uma diferença. A apreciação é a mesma do câmbio real, mas quando você tem a apreciação com 25% de inflação, você tem um problema mais sério que quando tem coisa. Muito bem. Então, vou continuar. Ficou claro esse, temos um problema. Agora, de competitividade. Podemos dizer assim. A diferença. Eu falava na Federal o seguinte. Eu tenho que explicar aos não economistas, que eram basicamente os estudantes, eram não economistas, que é a fase expansiva de uma crise latino-americana de dívida externa. Então, que para tentar explicar que a fase expansiva é coisa muito boa para a pessoa, que o salário real sube, o câmbio aprecia, o crédito se expande, e está todo mundo se financiando com dívida externa, está todo mundo feliz, ninguém quer saber que vai acontecer uma crise. Então, eu dizia, para que vocês entenderem essa fase expansiva do ciclo, que leva a uma crise do tipo a crise dos países de mercado emergente, da crise financeira de países de mercado emergente, tem que olhar o que aconteceu no Brasil nesses últimos 8 anos, 10 anos. Só que a diferença de antes, em lugar de dívida, comimos a renda extraordinária das commodities. Agora o Brasil mais ou menos tem equilíbrio comercial, não? Tem equilíbrio comercial. E com que financiou o boom de consumo, aumento do salário real, expansão do crédito? Financiou com a renta extraordinária das commodities, que já acabou. Agora comimos a estes preços. Se cair, já é outro problema, não? Estamos falando com preços como da soja, de ferro, como que temos agora. O problema que tem o mercado mundial, o problema que se vê é que provavelmente pode cair por baixo disso. Se pode cair por baixo disso, como já comimos, agora vai ter que ter ajustamento, mas não crise, que é o meu ponto que é esse, não? Então, por que não vai ter crise? Porque a situação, o problema é a enfermidade, a doença holandesa, para mim, e não a questão financeira. Olha a dívida externa sobre exportações da América Latina. Tem uma queda importante. Claro, você tem superávit conta corrente e tem que cair a dívida externa. Então, a dívida externa caiu em relação à exportação, em relação ao produto. Então, hoje temos muito menos dívida externa. Temos dívidas externas de ordem de 20% do PIB. Quer dizer, se poderia dizer que estes países têm um longo caminho de endividamento externo novo, porque estão com pouca dívida externa, verdade? O mesmo acontece na América Central. E então temos Brasil, Argentina, agora temos... A Argentina todavía tem superávit comercial e um pouco de déficit. Brasil tem equilíbrio comercial e um déficit de conta corrente do ordem de 3% do PIB, não? Mais ou menos, sim. E também o resto da região, Colômbia, tem mais ou menos essa... Mas tem uma diferença muito importante entre a conta corrente deficitária atual
e a conta corrente deficitária do período prévio, que a componente de juros é pequena agora. Então, não tem déficit comercial, ou tem pouco. Tem déficit na conta de pago de fatores. A conta de fatores tem, então, os componentes. Utilidades do investimento estrangeiro, os juros. Olha a diferença. Juros é o que chamam um elemento inercial no débito da conta corrente, porque juro de dívida ou você paga ou defaulteia. Não pode fazer nada. Precisa liquidez. Em câmbio, vamos começar. Utilidades do investimento estrangeiro é uma conta devengada, não é? Quer dizer, vocês todos sabem muito de balanço de pagamentos, a diferença dos meus estudantes da Federal. No balanço de pagamento, você tem um balanço de pagamento que tira do balanço cambial, que são balanços de pagamentos que se faz com balanço cambial, coisas que passam pelo mercado de câmbio. Isso se completa quando se faz o balanço de pagamento com, se diz devengar, que você anota. Diz, até acá a empresa Ford, não? Se a empresa Ford tem utilidades, e não importa o que Ford faz com as utilidades, você registra negativo na conta de utilidades do investimento estrangeiro, está claro? Não importa o que a Ford faça com isso. Pode, se ele remite, então passa pelo mercado cambial. Já tinha passado, porque você já tinha percebido quando faz o balanço de pagamento com dados do mercado cambial. Se entende isso ou não? Você acha que se entende? Não sei, quero saber. Então, em câmbio, se a Ford investe isso num galpão, você anota déficit negativo na conta corrente, positivo na conta de capital como ingresso de capital. E nenhum dos dois passou pelo mercado cambial. É só registro de balanço de pagamentos, não é? Ok. Olha os dados da América Latina. Como caiu muito a dívida, esse déficit de conta corrente que você vê aí é basicamente utilidade do investimento estrangeiro. Aqui está o caso do dado 99 e 2011. Isso. Aqui tem o balanço de conta corrente em bilhões em percentagem das exportações de bens e serviços. Não, era 45, 46, 99, agora é 20%, tá bom? O comercial agora tem praticamente equilíbrio, o ano passado, agora. Balanço de transferências correntes, isso não se importa, para ver que importância tem isso, não faz o argumento. Isto é renta do investimento, a parte de débito. Não estou tomando a parte de crédito, porque isso não me importa. Quanto mais crédito, melhor. O problema de crise, o problema de liquidez é com o débito, não é? Está entendendo isto? Sim? Faz assim com a cabeça. Ok, obrigado. Então escuta, renta de investimento era 41% das exportações, o débito, do quais, isso é 100, 40% era juros e 60% era utilidades. Olha agora, primeiro é muito menos, né? Em comparação, porque tem menos déficit de conta corrente em comparação às exportações, subiram muito, o qual facilita do ponto de vista de liquidez, não? E agora, é 22%, do qual só 12% é juros e utilidades são 88%. Mas não é só Brasil. É a Colômbia, onde os juros passam, por exemplo, aqui, no caso de Chile, que já tinha pouca dívida no começo dos 90, no final dos 90, era 40% eram juros, agora são 3,2% da parte de renta de investimento. Era 82% juros na Colômbia, agora é 20%. Quer dizer, qual é a diferença? Os juros, se você tem um problema de liquidez, entra em crise. Em câmbio, se você tem, suponha, um super stop agora, porque, sei lá, Merkel perde as eleições contra o Partido Comunista Alemão.
Então, que não existe. Então, mas, quero dizer, tem uma bagunça aí, uma crise financeira internacional, todo mundo acha que o euro dissolve e todo mundo sai para comprar bons do Tesouro Americano, não? Que é o risk free. Não? Então, suponha que tem isso aí. Como aconteceu um pouco, como aconteceu em 2009, né? Em 2008, no finais de 2008. Com juros, você não pode fazer nada, porque o juro você liquida lá em Nova York, que depositar no banco, tem nada, vai pelo banco automático, isso não é default. Agora, com utilidades da Ford, com utilidades da empresa estrangeira, você tem muitos instrumentos. Você pode dizer, olha, temos problema de liquidez, vamos suspender por um ano a remessa de utilidades. Não? E não precisa nem legislar. Pode pedir. De fato, se fez no ano 2008, 2009. Quer dizer, as empresas, se você explica que tem problema de liquidez, quer evitar uma crise de balança de pagamento, não é igual. Você pode não pagar, quer dizer, não pagar, deixar de transferir, porque a utilidade está aí, só que está em reais. O seu problema é que eles não compram dólares quando tem problema de liquidez, entende? Então, é completamente diferente a situação de um déficit de conta corrente feito por profits de dívida, de uma conta corrente de dívida. Isto é muito mais robusto, quer dizer. Aliás, pode ser que nem sequer tem problema de liquidez aí, porque se normalmente as utilidades, se o país está crescendo, quer ser reinvestida, porque ele quer manter market share. Então, na verdade, você é praticamente um mecanismo semi-automático de financiamento desse déficit, que, na verdade, não é déficit no sentido de juros. Você entende o ponto? E isso tem mudado muito na região. Então, eu acho que o risco de crise financeira é baixo. Apesar disso, o Fundo Monetário está preocupado por isso. E tudo bem, porque isso favorece que eles agora estão com a atitude de permitir, de aceitar controles de capital, regulação do fluxo de capital, estão preocupados pela rápida expansão do crédito, porque pode ameaçar uma crise financeira. O fundo não previu a crise norte-americana, porque eles estavam esperando um outro tipo de crise. Eles estavam esperando nos Estados Unidos uma crise de mercado emergente. Como eles estavam muito olhando os desbalances globais, o déficit de conta corrente dos Estados Unidos, eles achavam que ia ter uma corrida contra o dólar e os bons americanos, privado e público, que ia fazer subir a taxa de juros de longo prazo, porque vai cair os preços dos bons, todo mundo querendo sair do dólar, e que ia desvalorizar o dólar muito, e que isso ia levar a taxa de juros, a Reserva Federal a subir a taxa de juros, e gerar uma recessão mundial, etc. E erraram mais por 100 quilômetros, porque aconteceu precisamente o contrário. Quando vinha a crise financeira, o capital foi para os bons do Tesouro, baixou a taxa de juros dos Estados Unidos, subiu os preços dos bons. É curioso que o capital se refugiou nos bons do Tesouro do país que era o centro da crise financeira. Mas aí os americanos, ou todo mundo tem claro que a Reserva Federal paga a conta. Que o governo americano não vai fazer default de dívida se tiver, enquanto tiver e tem a Reserva Federal, não é? Como last resort lender, não como prestamista de última instância. Mas aí ficaram queimados. Então agora eles veem crise em todos os lados. E então, você pode ler o informe, muito atrativo o informe da... Isso não contou eu. Isso está escrito por o mesmo fundo, na oficina de avaliação independente do fundo, que fez uma avaliação de por que o fundo não pegou nada da crise financeira nos Estados Unidos, com reportagens, funcionários, tudo. Vale a pena ler. Então, quero dizer, bom, tudo bem. Agora, o debate com o fundo é em torno à política cambial, porque quando eu digo eu estou preocupado mais pela doença holandesa que pela fragilidade financeira externa, estou dizendo tem que dar a mesma hierarquia à discussão o nível de tipo de câmbio e orientar os países, ajudar, ou pelo menos não conflituar, sobre como intervir no mercado cambial. Tem uma coisa errada no mercado cambial. Intervenção que procura defender câmbio
tem que agir sobre as expectativas do mercado, não? Porque você tem que convencer o mercado o que você quer fazer, que se vai concentrar o que você quer fazer, para que o mercado entenda e então, como o mercado tenta ganhar dinheiro, se ele acha que você tem 370 bi de reservas e pode fazer o que você diz que quer no mercado, ele vai seguir você, porque quer ganhar dinheiro. Está entendendo? Tem que ser uma intervenção de quem manda, não de que está tentando olhar para que o mercado informe qual é a tendência do tipo de câmbio de equilíbrio, entende? Porque o mercado não tem mais ideia do qual é o tipo de câmbio de equilíbrio, porque o conceito está errado. Não existe tal coisa como tipo de câmbio de equilíbrio, particularmente num mundo... A única coisa tipo de câmbio de equilíbrio é equilíbrio de conta corrente, mas isso não sirve, isso não existe, particularmente num mundo onde tem grandes fluxos de capital. Qual é o equilíbrio da... Isso não tem sentido. Eles se passam criticando a China porque diz que tem um câmbio desalinhado, então, mas o câmbio é um sistema mundial de câmbios. Se tem algum errado como a China, tudo o resto também. Quer dizer, não pode ter um país com câmbio de equilíbrio quando o outro tem desequilíbrio, tá bom? Porque são câmbios multilaterais. Quer dizer, bom, tem uma série de inconsistências, mas esse é o debate. Então, e por que é importante? O problema é o seguinte, se você diz para o presidente Dilma, eu vou lá, alguém me leva e diz, olha, presidente, vocês, se seguem assim, em 3 meses tem uma crise financeira. Uma crise financeira, acabou. Ela provavelmente, se já cheguei lá, vai me ouvir. Então, será que podemos... Claro, a crise financeira é uma ameaça clara para os governos. Quando você quer, agora, pelo menos, né? Agora, pelo menos, já tem. Mas os efeitos da apreciação cambial são muito difusos. Senão, olha, vai ter efeito que a indústria não vai crescer, não vai crescer. E com o tempo vai gerar desemprego no setor industrial, porque não pode competir. E aí a estratégia de investimento não sube, entende? São efeitos da apreciação cambial que levam muito tempo para aparecer, não? E são irreversíveis, porque tem efeitos irreversíveis sobre capital acumulado na indústria e sobre emprego, não é verdade? Mas os governos que estão tendo os efeitos bons da apreciação cambial, os efeitos que o povo gosta, que é trade barato, viagem ao exterior, aumento do salário real, não é verdade? Todo mundo gosta. Isso é efeito da apreciação cambial doces, não? Então, o governo... Aí os economistas ficamos meio como falando de coisas estranhas, de que são coisas que vão acontecer. E se você não olha a Ásia, que é diferente. É Ásia. Não? Então, vamos deixar aqui para a discussão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu vou abrir para uma rodada rápida de questões, porque temos ainda a apresentação do professor Gary. Eu só vou pedir para quem tiver questões para se dirigir aqui ao microfone, porque está sendo gravado. Pergunta? Alexandre. Boa tarde, professor Roberto. Meu nome é Alexandre. A minha dúvida, ou, na verdade, minha questão, diz mais respeito ao México, né? No começo do ano, houve algumas mudanças em termos de reforma trabalhista, algumas indicações de alteração no padrão mexicano, e, pelos teus dados, os juros, no ponto do balanço de pagamentos, ainda é algo importante no caso mexicano, né? Diferente dos outros países. Exato. Então, queria saber um pouco de sua opinião sobre o México nessa conjuntura e até pela mudança de política monetária, ou pelo menos de sinalização de política monetária pelos Estados Unidos e o impacto disso sobre o México. Boa tarde. Boa tarde, professor.
Aqui sim. Boa tarde, meu nome é André, aqui do Instituto de Economia. A análise sobre a menor vulnerabilidade e a menor fragilidade financeira potencial da América Latina, como todo, do Brasil em especial, com a qual eu concordo, do senhor está muito baseado nos estoques de dívida externa, que reduziram bastante, e isso reduz o componente de automático de déficit na conta corrente pelos serviços dessa dívida, pelas rendas dessa dívida. Tem um elemento, e aí eu queria até saber a sua opinião sobre isso, sobre o papel disso, e se existe disponibilidade desses dados para outros países, que é em relação ao estoque de compromissos, de passivos externos, não na forma de dívida, e sim na forma de portfólio ou de carteira. Investimentos em títulos nos mercados domésticos, que foi o que cresceu bastante no Brasil hoje, nos últimos 5, 10 anos. Aumenta muito a parcela dos passivos brasileiros em moeda nacional, em real, o que diminui também a vulnerabilidade. Eu queria saber do senhor a influência desse tipo de coisa, qual a sua opinião, para a redução da fragilidade, e se esse dado, a divisão dos passivos em carteira, pela moeda, se é negociado no país ou no exterior, se esses dados existem para outros países, que no Brasil eu sei que tem, mas eu estou procurando o dado sobre o passivo externo dos países, mas não na forma de dívida, e sim na forma de carteira. Sim, mas a divisão, se ele é negociado no país ou no exterior, portanto, se está em dólar ou se está em moeda nacional, se essa informação o senhor já viu, tal, se é fácil de... Porque o Brasil publica, mas é difícil de achar em outros países. Juliano, aqui do Instituto. Aquele gráfico com a decomposição do custo unitário do trabalho revela não só o componente cambial, mas também o componente da produtividade, né? Além do salário real. Mas, centrando mais na dimensão ali da produtividade, chama atenção o fato de que, no caso da economia brasileira, foi uma das mais acanhadas, né, em relação aos outros países. Mas o ponto que eu queria destacar é o seguinte, né, o que se propõe é um câmbio desvalorizado, né, uma taxa de câmbio real desvalorizada, para efeito de manutenção de crescimento alto. Agora, como pensar isso num contexto em que o ritmo de crescimento da produtividade é muito maior em outras economias, comparativamente às economias latino-americanas? Nesse tipo de contexto, a forma de se operar a manutenção do crescimento alto e evitar a doença holandesa seria a verificação de uma trajetória totalmente diferente da taxa de câmbio real pós-2002, 2003. Ela teria que ou se manter, ou, mais ainda, ela teria que se depreciar ainda mais, porque o diferencial de produtividade nos é desvantajoso. Por exemplo, comparando a produção manufatureira no Brasil em relação à produção manufatureira na China e em outros países asiáticos. Bom, a sustentação disso, no entanto, implicaria custos fiscais não desprezíveis, sobretudo em países em que o diferencial de taxa de juro é muito alto, né? Ou seja, o custo quase fiscal de uma política cambial de esterilização fatalmente teria implicações negativas. Então, eu gostaria que, se possível, o professor detalhasse um pouco mais qual seria a forma de ajuste, né? Porque a dimensão da produtividade parece ser também um componente relevante e que também não me parece pertinente que deva ser pensada num âmbito estritamente doméstico, num contexto de cadeias de valor dispersas globalmente, né? Quer dizer, enfim, o que eu estou querendo dizer como concorrer com
uma indústria global pensando numa perspectiva essencialmente local, né? Quer dizer, seria possível concorrer com China em termos de produtividade, né? Sobre este último ponto, que me parece que vai mais o conteúdo da... Olha, o que isto não é comparação de produtividades absoluta, como fica claro, é a evolução da produtividade, da evolução do custo laboral relativo, o que importa, né? Verdade? Eu, por exemplo, o que aconteceu na Europa, por exemplo, não é que os tradables têm um solo preço, não? No mercado. Então, acontece o seguinte, sobre uma situação que tinha no ano 99, 2000, quando começa o euro, o salário na Espanha cresceu mais que a produtividade espanhola, sim. Enquanto a Alemanha ficou quieta, vamos dizer assim. A Alemanha, na verdade, caiu um pouco o custo do salário, porque os alemães são muito previsores, e eles se prepararam para o euro, como não se preparou o resto da Europa, porque eles sempre se preparam para competir externamente. Eles vão fazendo isso desde os anos 50. Essa foi a lógica da política de Erhard nos anos 50. Eles sempre estão olhando para a competência internacional das suas indústrias. Então, quando entraram no euro, eles fizeram uma política explícita de ganhar competitividade no euro, sem perceber que ia se gerar uma bolha financeira na Espanha, na Grécia, na Irlanda, e que isso ia fazer que os salários subissem em euro. Então, entende? Não importava, não é tanto... Obviamente, os espanhóis não fazem Mercedes-Benz, não? E se eles tentaram fazer, seria muito mais caro que na Alemanha, provavelmente, não? Então, mas eles estavam em certas condições de comércio. Aí eles perderam competitividade frente da Alemanha a causa de entraram na fase expansiva da prévia à crise, que é com valorização salarial, etc. Agora, falado isto, o que importa é, do ponto de vista de ganhar competitividade, é que o salário não é tanto aumento de produtividade, mas aumento de produtividade que não seja compensado por aumento salarial. É isso. Você tem que crescer a produtividade mais que o salário para ganhar competitividade. Dado o câmbio. Se você fixa o câmbio real, quer dizer, o igual câmbio real, você aumenta a produtividade. Se o salário real pode subir, mas se você sobe o salário real menos que a produtividade, ganha competitividade internacional. Sim? Se, do ponto de vista, a igual câmbio real, salário e produtividade crescem ao mesmo ritmo, você não ganha competitividade. Mantém a situação igual. Que se são os ganhos de produtividade. Então, o que aconteceu no Brasil, apesar de que o salário foi por baixo do aumento de produtividade, apesar que cresceu pouco, o salário real subiu por baixo da produtividade. Esse fator jogou a favor, curiosamente, né? E o que pesou muito na perda de competitividade foi a apreciação cambial. Este país está muito caro em dólar, filho. Quando coisas custam mais caras que em Nova York, não, que non-tradables ficam aqui como em Nova York ou Paris. Puxa, país ninguém pode dudar que o câmbio está muito apreciado, né? Valia 3 e pouco e caiu para 1,50. Aqui foi. Na Argentina é diferente, porque tem um grande ganho cambial e que o salário subiu muito mais que a produtividade na Argentina, subiu mais que a produtividade, particularmente no período 2002-2011, onde o governo decidiu fazer populismo aberto. Nesses 2 anos, na Argentina, o salário subiu, e não falando de preços, porque preços, para não falar de preços, diretamente faz com o salário. O câmbio subiu 12% em 2 anos, o preço do dólar sube 12%, o salário subiu 64% em 2 anos.
Claro, Cristina tirou 54% dos votos essa eleição, mas depois teve que fazer controle cambial, porque todo mundo está comprando dólar porque pensava que ia ter uma desvalorização. Então, e também, quero dizer, fazer sistematicamente e dar orientação de longo prazo, porque você tem 2, 3 anos de ganhos de competitividade externa, porque tem um dólar bom, porque... Mas aí não vai construir uma indústria com 3, 4 anos de coisa. É uma coisa persistente. E o pior que a Argentina, Brasil, particularmente Brasil, acho, esqueceu coisa que já sabia. Viu que agora se diz que um problema da economia, dizem Krugman, outros dizemos, eu também, tem perdido coisas que já se sabiam. Não? O que a economia ortodoxa, a economia neoclássica, fez esquecer as coisas que já a economia tinha aprendido antes, com a crise dos 30, sobre o papel da regulamentação financeira, etc., etc., instabilidade do capitalismo, crise, tudo isso, e que esqueceu. Aqui, vocês esquecem, tiveram um período que se chamava milagre. Um período de milagre que no Brasil era, quando eu era novo e trabalhava, fui novo na época, quando eu era novo e trabalhava o Brasil era o que se chamava se falava de Brasil, Coreia, com a mesma categoria de indústria, ou seja, de país industrializado. Não me lembro. Leite, não me acordo como se chamava o nome, mas não era. Mas também milagre era uma coisa muito brasileira. Também se falava de milagre, mas eram países que estavam se industrializando com a mesma ideia, E tem uma política cambial de tipo de câmbio real alto o tempo inteiro. O Brasil não atrasou nunca. O Brasil não entrou na crise dos 80 a causa do atraso cambial. O Brasil entrou a causa de 2 choques insuportáveis, com uma taxa de juros e 2 choques de petróleo, 73 e 79. A estratégia toda derrumbou, porque a estratégia era chegar sustentavelmente a uma situação de substituição do déficit, de reemplaçar o déficit energético, não é? Com todos os programas e reduzir importações, mas a crise chegou, teve um choque externo e os cálculos que estavam bem, ex ante, o que não tinha é a nova taxa de juros e o novo preço do petróleo. Isso era... quero dizer, é uma experiência que o Brasil tem, uma política de industrialização com tipo de câmbio real alto, etc., estímulo. Não é que... A Argentina é sempre mais duvidoso. Na verdade, a Argentina, Brasil, Colômbia e Chile, meados dos 60, adotaram todas crawling peg passivo, indexando o câmbio à inflação. E esse é o melhor período de crescimento para as 4 economias, comparada cada uma com sua própria história. Não? Quero dizer, não vai provavelmente fazer algumas coisas que fazem os chinos, mas o seu problema não é fazer isso. O seu problema é conseguir crescer e dar emprego à população. Fazendo o que com os chinos? Fazendo o que fazem os chinos, que é crescem rápido, cresce a produtividade rápido, e então isso faz com que o emprego cresça, apesar de que a produtividade cresce rápido. Esse é um milagre. Então, esse é o esquema, crescer rápido, com rápido crescimento da produtividade, mas não tão rápido quanto que permita crescimento do emprego. Então, você pode incrementar a desigualdade, como acontece na China, mas você tira pessoal de pobreza permanentemente, né? Bom, enfim, quero dizer, e a prática da política cambial, a coisa de taxa de juros, que você tem toda a razão do mundo. Tem 2 problemas para manter o câmbio alto. O câmbio alto é pró-inflacionário, é verdade isso, mas não por razões monetárias, porque o câmbio rápido gera pressão de demanda no mercado de tradables, produtor de tradables locais e no mercado de trabalho. Então, pela curva de Phillips que gera pressão inflacionária, não é por uma coisa que o câmbio vai... Viu que tem pessoas que dizem, não, o câmbio vai sempre... O câmbio real, essa metafísica neoclássica. Metafísica, mas que neoclássica? Metafísica horrível. O câmbio vai sempre a seu equilíbrio de longo prazo. Regressa para mim, tem mean regressing, equilíbrio de longo prazo. PPP, o equilíbrio de longo...
de longo prazo. Então, se você controla o câmbio nominal, o câmbio se aprecia porque acelera a inflação, sem explicar nunca o mecanismo. Isso é uma coisa mais tonta que você pode... Mas de câmbio alto gera pressão de demanda no mercado de trade, gera proteção para a indústria, tem margem para os oligopólios subir preço, porque tem essa... E tem que ser controlado. Então, que instrumento fica? Se você quer manter o câmbio real constante, ou estável, que não tem que ser constante, flotante, mas estável, como tendência, tem que flotar no curto prazo para desalentar muito a especulação de curto prazo. O câmbio no curto prazo, por isso que não tem que ter fixação, não? Tem câmbio que flutua no curto, mas que a tendência fica clara para todo mundo, que o governo vai preservar o câmbio real determinado, competitivo, seja o que seja. E aí tem que ter instrumento. Eu falei nesta casa há anos disto, instrumento, um paper que apresentei na Associação Keynesiana Brasileira, na sessão de fundação da associação. Tem que ter política cambiária e monetária. Monetária, é limitado o que se pode fazer com a monetária, porque, particularmente, se você tem juros altos. Se você tem juros altos, a intervenção permanente não é sustentável, porque você vai gerar um déficit crescente nas contas fiscais, ou quase fiscais, o que for. Então, no patrimônio do Banco Central. Então, aí o problema, claro, mas esse é um problema brasileiro, vou te dizer. Um problema brasileiro, porque não é o caso do Peru, do Chile e da Colômbia. Peru, Chile e Colômbia têm taxas de juros onde eles podem sustentar durante muito tempo, sem problema, intervenções compradoras. Aí o problema é ideológico, o problema é que todo mundo convencido do câmbio de equilíbrio, e o governo... Então, o ministro pode dizer uma coisa, o Banco Central, que são independentes, aí é um tema político importante. Então, tem limite que se pode usar a política cambial. Igual, se você tem câmbio alto, não vai conseguir manter, defender o câmbio. Tem um atractor de capitais muito grande, não? O diferencial de juros, não? Aí fica a política fiscal. E a política fiscal é dura para usar. É dura, porque você, em geral, o gasto público tem que ver mais com os pobres que com os ricos, o gasto. Os impostos têm que ver com os ricos. O gasto tem... Quer dizer, você tem que reduzir gasto ou reduzir déficit, em um contexto de boom gerado pela... tem efeitos distributivos indesejáveis e que você não quer, mas não tem outra. Não tem mais instrumentos. Quer dizer, então, tem que usar o freio em um momento que o setor privado está festejando em boom. Então, isso é a parte difícil de fazer. Mas não tem outra. Os chineses que usam política monetária. Usam política monetária para tentar controlar a inflação e nível de atividade, com dificuldades, não? Quer dizer, não é... Agora estão super expandidos financeiramente, não? Então, se agora subir a taxa de juros, pode dar crise, não? Então, tem que... Agora, está caindo o nível, está desacelerando, assim que esse não é o mais... Quando combatem a inflação, usam tudo, política fiscal, política monetária, e fizeram muita luta contra a inflação no passado, não é que não fizeram, não, para manter baixo controle a inflação. Agora, se tem opções, não tem nada fácil para fazer, não, uma fórmula política. O problema principal, eu acho, para isso, é que os políticos respondem incentivo de curto prazo. E uma política esta é uma política estratégica. Então, você me explica por que os orientais fazem, a gente não. Eu tenho muita... Bom, aí vamos precisar dar argumentos culturais e coisas pelo estilo. Mas, na verdade, se pode fazer. Porque, assim, não é, estão fazendo. Então, assim, e levar bem, fazem bem. E, verdade? Outra pergunta rapidinho. Eu não sou experto em México, México é uma economia que o México decidiu ser sócio dos Estados Unidos há 40 anos. Toda a elite mexicana decidiu ser sócio dos Estados Unidos. E tentaram várias maneiras. Teve a crise da dívida. México sempre foi
o principal cliente dos Estados Unidos na região todo o tempo, seja para o Plano Brady. Quem ensinou primeiro? Quem fez a primeira negociação da dívida pós-crise? México. Bom, aí, com o México se inventou o mecanismo de tripartito de reestruturação com fundo, bancos e país. Quem não deu. Aí México teve a desgraça, como Argentina e Brasil, não conseguiu estabilizar em todos os 90, em todos os 80. A década perdida é a década perdida para México, Brasil e Argentina, que são os principais países da região. México assina o primeiro Plano Brady, na hora que está lançando um programa de estabilização, que é o programa que levou à crise de 94. Então, no 94, quando o México tem a crise no final do ano, México está assinando o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio do Norte, com Canadá e Estados Unidos. Não? E isso consolida. Então, o México, claramente, a economia mexicana, se você olha os dados, aí trouxe um paper para... Tem um paper que... também está publicado, acho, na revista essa da IPEA. Estão publicando. Estava em inglês originalmente, mas eles publicaram. Sobre a macroeconomia latino-americana das 2 décadas, 90 e 2000, mas com econometria, emprego e essas coisas, estão nos países como painel, como dados de painel, então fizemos aí um estudo. Então o México, claramente, o norte, de Panamá para o norte, fica dependendo, vai com o ciclo americano direto. Isso, então, agora, México está dependendo do que acontece com a economia americana. Se a economia americana recuperar, México vai recuperar devagar. As condições de competitividade mexicana quedaram mais ou menos fixas desde finais dos 90. Agora desvalorizou um pouco há 2 anos, mas, quero dizer, depende muito da economia norte-americana, essencialmente. Hoje a América Latina se separou bem claramente em 2. Os que dependemos da China, Índia e o mercado... como mercados de quais somos muito sensíveis e importamos de muito lado, e do Panamá para o norte, que é tudo ligado diretamente à economia norte-americana. É interessante, isso vem na econometria, você pode ver como os choques da economia americana atingem diretamente estas economias. Não? E a outra coisa que me perguntou sobre, bom, essa volatilidade, que você, é volatilidade do fluxo de capital, tem informação sobre isso. Eu não olho particularmente para esses dados, porque a melhor medida de fluxo de capital é o déficit de conta corrente, porque é a medida correta. A única coisa que muda a posição de ativos externos da economia é o resultado da conta corrente. O resto é troca-troca. Quero dizer, se você tem ingresso de capital e que compra equity, ações, não? Se compra a um brasileiro, o brasileiro fica com ativo externo, verdade? Então não tem movimento neto. Se compra, vende o dólar ao Banco Central e o Banco Central vende do Banco Central e com os reais compra equity, aí tem um ingresso de capital, porque nós consideramos acumulação de reservas de uma maneira diferente. Não? Então, esses são ingressos de capital que têm como contraparte a acumulação de reservas, quero dizer. E se tem isso, então tem as reservas acumuladas para intervir na hora da volatilidade disso. Está claro o que estou dizendo? Sim, não? Você fica aí. Agora, mas tem informação disso. Não sei quanto detalhe, porque eu não olho para a composição desde esse ponto de vista. Porque, qual é a ideia? Que a volatilidade é diferente, não? O investimento estrangeiro direto é menos volátil que capital. Sim, depende da situação. Normalmente tem capital que entra e sai. Carry trade não compra equity, porque equity tem problema de preço, não? Quando a carry trade vai direto com investimento financeiro a juro, então aí você faz o negócio na hora que fecha. Se você compra equity,
quando quer sair, baixa o preço da... Então, não, porque tem o preço do equity. Se tiver um choque negativo muito importante, tudo fica líquido. E você pode ter uma saída de capitais enorme, porque depende da natureza do choque, não tanto tanto do tipo de papel onde o investidor está investindo, me entende?